É com muita satisfação que eu recebo aqui no nosso estúdio, e eu tô chamando há meses. Só não veio antes porque não quis. Na verdade, eu quero acreditar que a agenda mesmo era lotada. Seja muito bem-vinda, Assunção Aguiar, ela que é atualmente a superintendente de políticas para os povos originários e de política de igualdade racial. Seja muito bem-vinda, Assunção Aguiar, ao Política Dinâmica. É muito bom tê-la aqui com a gente. Obrigada, bom dia a todas as pessoas que nos vê, que nos assistem, que irão nos ver depois. Marca, é um prazer estar aqui com você. De fato, a minha não vinda aqui se deu por a correria mesmo, né? Eu ligava, Assunção, tô aqui na comunidade quilombola. Assunção, vem pra cá. Não, tô aqui no interior do estado trazendo nova política. Você tá rodando muito. Rodando muito, meu querido. Dizer que eu estou hoje na Superintendência de Promoção da Igualdade Racial e Povos Originários, né? Sim. E a gente tem um desafio pela frente quando a gente aceitou estar, né, nesse momento importante do governo do estado do Piauí. A gente entendia que não era apenas para ser mais uma pessoa que estaria no cargo. A gente entendeu que era para, de fato, dar conta de fazer essa articulação. Então, a gente articula as ações de política pública para todo esse público que é quilombola, indígena, quebradeira de coco, as pessoas marisqueiras, cigano, essa população toda. E vale dizer que é uma política que ainda estava, né, ali em construção. Então, por conta disso, a gente não pode se dar o luxo de dizer assim, olha, tem uma ação que vai acontecer lá em Paulistana. Eu não posso ir. Não, a gente vai. Tem que ocupar os espaços. Exatamente. Ora, pediu sempre os espaços, não vai ocupar. Não vai ocupar, né? Então, a gente tem buscado fazer isso com todo o carinho, compreendendo que eu não estou aqui sozinha. É um espaço que foi reivindicado pelos movimentos sociais, né? Então, por conta disso, a gente tem sempre que estar ali compreendendo isso. Olha, não estou sozinha. Eu estou aqui, mas junto comigo tem o meu povo que a gente precisa estar ali à disposição para fazer o trabalho acontecer. Assunção, eu admiro demais seu trabalho, mas eu sou obrigado, por força de ofício, a lhe testar. E eu quero saber o seguinte, o trabalho de promoção das políticas públicas, de igualdade racial, de povos originários, ao invés de nos unir, às vezes não está nos separando, não. Nos segregando. Depende do ponto de vista, né? Segregação a gente já vive no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai olhar para esse lugar, a gente precisa pensar aonde foi que nós fomos forjados, como foi que o Brasil percebeu a população negra. Sim. Nós não fomos convidados para vir para cá. Isso é um ponto que a gente precisa estar sempre ressaltando. Então, nós chegamos aqui na condição de escravo ou escravizado, pessoas que eram para ser escravizadas. Nesse lugar, é preciso a gente compreender que a sociedade ela tem uma forma de olhar para nós. Sim. Né? Então, nós, povo negro, a gente está em alguns espaços. Mas o espaço que a gente chega, muitas vezes, a gente chega o corpo preto, mas não é percebido como o sujeito que elabora, que pensa. Sim. Então, logo, você vai estar ali como sendo apenas massa, né? Então, é preciso que a gente vê dessa forma, primeiramente. O Brasil é um país racista. Ponto. Bom. Então, quando a gente diz isso, a gente vai pensar assim, eu trabalho política transversal. Então, onde é que esse povo chega? Onde é que essa política chega? Aonde é do interesse de algumas pessoas. Então, quando a gente tem esse recorte, o governo do estado do Piauí, hoje, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, nós somos convidados a estar falando das nossas ações dentro do governo Rafael Fonteles. E aí é preciso dizer isso porque é a primeira vez que nós temos um espaço com o poder que nós temos de superintendência. Essa superintendência, ela tem o status de secretaria. Eu converso com todos os secretários. Assunção, é fácil? Claro que não. Eu tenho consciência disso. Então, quando a gente observa que a gente tem que conversar com a Secretaria de Saúde, porque lá precisa ser olhado os negros, somos nós que estamos lá na ponta. Muitas vezes nós não temos a oportunidade de ter aquele momento de trabalhar uma prevenção.
Nós não temos esse acesso, muitas vezes. Então, tem o Programa Saúde da População Negra. O governo do estado do Piauí ele já está fazendo esse trabalho. Quando a gente vai pensar na educação, mas precisa educação para a educação ético-racial? Precisa. Logo quando o governo Lula assume logo no seu primeiro mandato, ele tem uma ousadia de homologar uma lei que era 10.639. Para que isso? Para que nós pudéssemos conhecer a nossa história. Né? Conhecer a história para a cultura étnico-racial, né? Ensinando a cultura afro-brasileira e africana. E para que isso, Assunção Aguiar? Para que os meus filhos, meus netos, né, nós possamos nos olhar com orgulho. Tá, você tocou numa questão que eu acho bastante interessante. Eu tô aqui com meus 42 anos. Não parece. E o ensino não parece, né? Espero que seja mesmo, porque o cabelo aqui tá branco. Aí, Assunção, ali nos meus, sei lá, 10, 12 anos, quando a gente tá estudando história, a gente estuda reinos europeus, algumas dinastias asiáticas, mas a gente não tinha, no meu tempo, 25 anos atrás, 30 anos atrás, a gente não tinha compreensão nenhuma do que eram os reinos na África, as dinastias africanas e tal. Essa parte da história não tinha. Não tinha. Hoje eu estudo história com a minha filha, nos livros de história tem isso, eu acho, fantástico. Por que é que eu tinha que compreender como era a cultura europeia? Mas É uma parte do que nós somos como povo no Brasil. Mas colonizados, né? um outro pedaço extremamente importante, eu não tinha o menor conhecimento. O único conhecimento era o conhecimento de termos ou de terem sido subjugados os negros pelos povos europeus e trazidos até aqui. Exato. Mas Tem uma coisa interessante aí, do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista prático, como é que a gente está desenvolvendo essa cultura atualmente? Então, isso é o que nós estamos buscando dizer para as pessoas. Não tem condição de ter uma sociedade desenvolvida se lá na ponta tem um povo que tem cor, né? Que é o povo racializado que somos nós, que estamos vivendo à margem. Então, é preciso, lá no seu lugar de empoderado, de doutor, tem que descer a base. Ou você conhece qual é o público que está ali sendo marginalizado, ou a gente não vai conseguir mudar a sociedade. E a gente precisa entender que esse povo tem cor. E quando a gente busca fazer isso, a gente vai descobrir que a maioria do nosso povo que vive em situação de vulnerabilidade, ela vive porque ela não teve oportunidade lá atrás. E aí a gente vai buscar saber por que a gente não conhece. Porque na sua época você não conhecia a história do povo negro. Porque não estava lá. Lá a gente aparecia apenas como os que era colocado no tronco, que apanhava. Eu vou ter orgulho de ser preto, por quê? Se ser preto é coisa ruim. Então, quando a gente tem a luta do movimento negro e começa a pontuar ali como a gente poderia mudar essa realidade, e só se muda com políticas públicas. Então, por isso que hoje, quando você vai ver os livros hoje, a gente já consegue perceber, por exemplo, a história de Zumbi, de Dandara, de Esperança Garcia. A gente vai conseguir perceber o quão foi importante a contribuição do negro e da negra brasileira, né, na construção deste país. Então, a gente vai começando a ver aí, né, essa mudança, né, de perspectiva. E também quando você tem o governo Lula que cria o Ministério da Igualdade Racial. Né? À época, uma secretaria com status de ministério e hoje um ministério. Então, isso muda, Marco, muda muito. E você que é pai hoje, você sabe o quanto que isso muda quando você vai, por exemplo, numa delegacia e você vai ver qual é o perfil das pessoas que estão em situação de privada de liberdade. Né? Nós não estamos em alguns lugares, mas nós estamos nas penitenciárias, nós estamos na situação de moradores de rua, né? Situação de rua, nós somos a maioria da população. Então, mudar essa realidade é entender que, por mais que ter política com recorte possa parecer é uma forma, duas vezes, de estar se segregando ou vivenciando um apartheid. Não, nós estamos dizendo para as pessoas, nós estamos aqui, oi, a gente precisa ser visto como cidadão de direito. E esse cidadão de direito, às vezes, provoca muitas vezes, sabe? Porque, por exemplo, eu, Assunção, né, eu sou mulher preta retinta. Eu não tenho condição de chegar por aí
dizendo que sou morena, né? Não tem como, eu sou preta. E aí, tem muita coisa em mim, na minha pessoa, que eu sei que causa uma situação muito constrangedora. Assim, quando eu chego. Porque a primeira coisa que chega eu gosto de roupa estampada, né? Sim. Eu gosto de chegar nos lugares, sou feliz, eu gosto de dar bom dia. E às vezes isso soa de forma, saliente. Eita, mas ali quer aparecer, né? Tem isso também. Olha só, Assunção, eu vou voltar para a questão do livro, porque assim, existe uma construção cultural de você compreender sua origem. Isso. Eu acredito que essa construção ela é necessária. Nós somos esse povo fruto de miscigenação e entender só uma parte da nossa origem é Não nos dá. compreender pela metade. Mas eu sinto no nosso público geral, do jornalismo, Aham. e até uma coisa que, volta e meia eu falava seu nome aqui, muita gente sugere, que a gente recebe muitas sugestões de entrevistas nas redes sociais, as pessoas não compreendem a diferença entre raça e etnia. As pessoas, às vezes, acham que secretarias como a sua, elas se confundem com a militância político-eleitoral que segrega em busca de votos. Elas, às vezes, muitas pessoas, elas têm medo até de não saber como se referir e serem taxadas de racistas. Olha o que você acabou de dizer assim. Eu sou uma mulher preta, retinta. Será que essa expressão é uma expressão que a gente domina? Está no repertório das pessoas? Dizer assim, e se eu chamar a Assunção de uma mulher preta retinta? Eu não vou parar na cadeia, não. Não, você não vai, porque vai depender da sua entonação. Se eu estou dialogando com você, eu estou afirmando que eu reconheço esse meu lugar de mulher preta, né, de mulher negra, nenhum problema. Agora, veja bem, eu estou dialogando com você, e aí você, do nada, surge. Essa nega, aí usa qualquer tipo, né, pejorativo. A aí, questão está na intenção. Na intenção, exatamente. Então, essas são as questões que muitas vezes a gente se pega em pessoas dizendo, eu nem vou dizer que fulano é preto, porque senão eu vou preso. Não, porque tem momento que a pessoa prefere dar uma conotação pesada para algumas situações do que fazer o enfrentamento. E no nosso caso, eu não tenho como, eu sou uma mulher preta, eu sou uma mulher que faço a política de igualdade racial, eu reconheço, eu me permito, como mulher preta de axé, ir no terreiro, saber que ali é meu lugar de pertencimento, e aí eu não vou saber se o Marco Melo, que é meu amigo, ou gosta de mim porque eu sou de axé, ou não. Se ele for meu amigo, ele vai gostar de mim como eu sou. Né? Isso é um ponto. Mas tem momento que a gente corre o risco de perder essas amizades, né? Porque descobre, Assunção, menina Assunção sempre tem um fio de conta no pescoço. Será que é da macumba? Né? Porque tem pessoas que perguntam, tem outras Sim. que só supõem. Então, tem momento que você vai estar com pessoas pretas, negras, dentro da lida, que você não vai ter nenhum incômodo com ela, porque ela é uma pessoa que está ali somando. Tem momento que você vai não gostar daquela pessoa e a forma de você dizer isso para ela é trazendo a cor da pele. Entendeu? Porque é assim que acontece. O racismo, ele é sutil. Ele tem a sua forma de te dar visibilidade e também de te invisibilizar. Tem momentos que você está nos lugares, Sim. né? E você não é vista. Tem pessoas que nem bom dia te vê. E são pessoas do seu convívio, do seu dia a dia. Perdão, é porque eu estava tão atormentado que eu não te vi. E comigo isso não passa. Se você é meu conhecido, meu colega, me vê no momento X, dá bom dia, e no outro você não vai me ver, sinto muito para você. Eu não vou ter nenhum problema com você. Apenas da próxima vez que eu te encontrar, se você falar comigo, beleza. Se você não falar, tá tudo bem. Porque a gente precisa que as pessoas entendam que nós precisamos de um país igualitário. Igualitário passa, não é para você andar pegado da minha mão, minha amiguinha. Não, é respeito. O respeito da pessoa aonde ela possa estar.
A mulher negra ela pode fazer o que quiser. Ela pode estar com o cabelo dela na escova, ela pode estar com o cabelo dela black power, ela pode estar com o cabelo dela como ela quiser. Agora, eu, Assunção, no dia que eu faço uma escova no meu cabelo, as pessoas não vão olhar, olha como ela está diferente. Meu Deus, está querendo ficar branca. Por quê? Alisou o cabelo, porque fez uma chapinha, porque... Então, as pessoas têm que entender que o racismo, ele é cruel. O meu cabelo crespo, ele fortalece a minha identidade. Mas eu preciso entender que o meu lugar de mulher preta, eu possa estar circulando aonde eu puder, porque eu não vou ocupar o lugar de ninguém. Eu só vou estar ocupando o meu lugar, que é o lugar do meu bem-querer, entendeu? Do meu bem-viver. Eu vou já entrar e começar a testar você do ponto de vista do que o governo faz de número, eu quero saber de ações, eu quero saber de resultados. Mas ainda nessa questão do que é discurso e comportamento aqui da gente, certa vez eu estava aqui, acho que foi no programa do Yeltsin, eu falei assim, não, Yeltsin, porque você está aí, tá, não sei o quê, eu tô aqui preto, pá. Aí vem uma pessoa que até volta e meia fica falando sobre essas questões de discurso, e assim, não, você não é preto. Você pode até se considerar negro, mas você não tem lugar de fala para falar isso, não sei o quê. Meu Deus do céu. Isso me despertou, não é... Eu não quero disputar quem é mais preto ou menos preto. Não é, para mim não é isso. Para mim, o que despertou aí essa questão dessa manifestação na rede social é mais o caminho de uma diplomacia institucional que prega conciliação, ou é do discurso de enfrentamento e um discurso beligerante que tem que toda hora dizer assim, você tem lugar de fala, você não tem? Onde é que está o equilíbrio do trabalho por igualdade? O trabalho de... não sei se eu estou conseguindo fazer entender aqui, mas eu tenho algumas pessoas, e às vezes algumas, como você disse, é difícil encontrar o lugar, é difícil ter o lugar, e às vezes a pessoa está no lugar e o trabalho dela desfaz o caminho de levar mais gente. Como é que tu equilibra isso, Assunção? Eu tenho, hoje, eu preciso compreender que uma coisa é o meu pensamento individual. Certo. Eu tenho o meu jeito de pensar, de agir, só que eu preciso compreender que eu não estou falando sobre a Assunção Aguiar. Eu estou falando de uma temática que ela é coletiva. E nesse lugar da coletividade, eu preciso entender que o racismo, ele não é um problema do negro. Sim. Ele é um problema da sociedade, que Isso. nos colonizou a população. Então tem um pensamento que ele é estrutural. Com esse pensamento estrutural, eu preciso olhar para as pessoas eu quero olhar para o Marco e compreender que ele é um homem negro, não retinto, como a Assunção Aguiar, mas ele é um homem negro. Agora, ser negro ou não é uma questão de pertencimento. Você tem que se auto-identificar como negro. Então, eu não posso... Aí é questão de etnia, Isso. Comportamento sociocultural, enfim. E aí a outra questão. A outra é a que a sociedade te coloca. Porque na hora certa, ela te racializa. Ela vai te dizer que tu é negra. Que tu não deveria... Aquele negro, não sei o quê, não sei o quê. Ou então, olha, ele só podia ser negro, quando é uma coisa não positiva. Então, tem esses momentos que a gente vai estar vendo ali, sem precisar dizer nada, isso vai acontecendo. Mas a outra questão é que, nesse meio que a gente vive, que é o meio mais da política, da comunicação, dessa coisa de você estar interagindo com pessoas, você vai encontrar sempre alguém dizendo que a fala da Assunção não me representa. Eu já encontrei gente falando isso. E quando eu vou olhar essas pessoas, muitas vezes tem gente preta, como eu. Sim. Mas, quando eu vou olhar o histórico dessas figuras, são figuras que, quando elas querem se perceber importante, ela precisa estar de lado uma pessoa não negra. Então, não está falando sobre a minha pessoa, está falando sobre ela. Ela não tem poder de se colocar diante da sociedade e, às vezes, vai dizer que a minha fala, a minha construção histórica, né, a minha história intelectual não a representa. Então, a gente vai ter essas realidades. Mas, para você fazer o enfrentamento na sociedade, é preciso que a gente chame todos e todas para vir para a roda.
para mim estar aqui hoje conversando com você, eu não tenho dificuldade nenhuma. Certo. Por quê? Porque eu sei que aqui é um lugar que muitas pessoas que compreendem o que eu estou falando assiste e tem outras que não. E está tudo certo. Nós estamos trabalhando, nós estamos dentro de uma sociedade diversa. Agora, tem um lugar que ninguém vai poder dizer que não é o nosso, que é de comunicar. Nós precisamos dizer para as pessoas que o racismo mata, nós precisamos dizer para as pessoas que a desigualdade é ruim para toda a sociedade. Sim. Porque se eu tenho aqui do meu lado da minha casa, só gente de classe média resolvida, ou que tem o bem viver mais ou menos ali, né, equilibrado, e tem do outro lado pessoas que passam 2, 3 dias tomando apenas café com farinha, eu tenho que refletir. Qualquer hora isso vai bater na minha casa. Então, essa sociedade precisa olhar. Não dá para mim viver num lugar achando que está tudo bem se tem gente morrendo de fome do meu lado. É mais ou menos nessa linha. Me diz o seguinte, vamos falar agora da superintendência especificamente. Qual é o trabalho que você desenvolve num órgão de governo que promove igualdade racial e espaço também para os povos originários? Me fala de entrega. O que é que você disse? A gente nunca teve esse status de superintendência, aliás, o espaço de superintendência com status de secretaria. Eu lembro quando tinha uma coordenadoriazinha ali, e eu já tinha falado com você, anos atrás, me lembro da gente ter tido essa conversa. Esse negócio aí não vai resolver nada, não vai para canto nenhum, até porque não tinha nem orçamento. Eu me lembro que era 300 mil, não paga salário de terceirizado para limpar 2 salas do governo. Eu quero saber hoje, o que é o trabalho da secretaria? Eu vou chamar de secretaria. Você está dizendo que tem status de secretaria, eu quero lhe tratar como secretária. Então vamos lá, o que é que a tua secretaria está fazendo, Assunção? Muito bem. Nós temos hoje ações concretas. A nossa secretaria ela tem um papel de articulação. Então eu articulo. Quando você vai pensar, nós precisamos de terra. Certo. Então, quem executa a ação da terra é o INTERP. Então nós temos hoje uma parceria concreta com o gestor, mas especialmente com a determinação do governador. Então, hoje, nós somos o estado da região Nordeste que mais faz entrega de terra, título de terra para a comunidade quilombola, para a comunidade indígena e para as quebradeiras de coco. Então, essa é uma realidade. Nós não tínhamos isso antes. Não tinha? Não tinha. Hoje nós temos. Essas comunidades viviam numa condição de vulnerabilidade da terra onde elas viviam. Exato. Hoje elas têm garantia de onde viver. Da terra. E hoje nós temos também um Estado comprometido de articulações que garanta esse território para todos e todas. Isso é uma ação de governo. É uma ação que nós, como superintendência, fazemos parte dessa parceria. O governo também tem um compromisso com a emprego e renda. Certo. Qual é a parte que nos atinge diretamente? Nós temos hoje a SAF, que ela trabalha para todos os agricultores e agricultoras. A Secretaria de Agricultura Familiar. E lá tem um recorte para indígena, quilombola, né? E lá também tem lá os nossos resultados. A gente vê hoje que o estado do Piauí é o que melhor fez entrega do PAA, né? Com os quilombolas e com os indígenas. Isso é uma ação que lá dentro da nossa superintendência nós temos essa articulação junto a essa secretaria. E por que você está dizendo que isso é entrega, Assunção? Porque antes nós não tínhamos. Então, a política sempre foi para todo mundo, mas faltava essa articulação, essa coisa de você chegar lá e ter o compromisso também, né, do gestor dizer assim, olha, isso aqui tem que ter um recorte. Então, nós também temos essa realidade. Nós temos na educação um experimento real. Nós temos hoje a primeira escola indígena, que funciona aqui no Bela Vista, que é para os Uaral, que é para os Guajajaras, e é um compromisso de governo do Rafael Fonteles. Então, ele garantiu conosco na campanha tem uma escola aqui em Teresina, indígena. Que é indígena. Indígena. E é para os Uaral. Por que é que ela é diferente das outras? Porque ela ensina a história e a cultura do seu povo, inclusive preservando a questão linguística, né? As línguas originárias lá também são ensinadas. Então, isso para nós é algo que a vida toda, os movimentos sociais... Essa escola? Já tem mais de... Vai fazer 2 anos já. 2 anos? Já. É deste governo? Deste governo, Rafael Fonteles. E nós temos também, nesse compromisso do governador Rafael, nós temos a entrega de 4 escolas que vão ser entregues até o final para esse público indígena
né? E também 4 para os quilombolas. Uma das experiências de quilombola também nós já temos, já está funcionando na região de regeneração. Então, nós temos essa parceria direta com o Washington Bandeira, né, que é o nosso secretário, um secretário que não mede esforço no sentido de mostrar que é possível, né, que a gente possa preservar a história do seu povo a partir da educação. Você está falando de educação, eu estou querendo saber, essas escolas também são de tempo integral? Também. São de tempo integral. Não, elas para funcionar de tempo integral, mas primeiramente elas estão Elas estão. iniciando. Essas 4 quilombolas, elas estão sendo implantadas. Elas estão sendo implantadas. Uma já está funcionando na região de regeneração. Certo. E as outras vão estar sendo, até o final do governo, vai estar sendo entregue, porque esse é um compromisso e já está em andamento. Então, uma isso, lá na comunidade Mimbó. ali na regeneração. Vai ser pertinho dali, porque o Mimbó ele já tem um outro patamar. Nós conseguimos. Que é em Amarante. Em Amarante. Mimbó hoje é um dos lugares que, para nós, enquanto povo preto, é uma referência que a gente quer para outras comunidades. Com a tecnologia, com o pessoal estudando, a cultura viva. Né? Lá nós temos o pagode, lá nós temos a parte da religião de matriz africana, nós temos a parte da dança afro no seu aspecto geral. Assunção, está tudo bem? Não, a gente precisa de mais, porque foram muito tempo que essas políticas não chegavam nessas comunidades. Então, aí a gente já também deu ali uma ressalva. Quando a gente vai falar da política dos programas sociais, a SASC é um compromisso que nós temos tido em unificar. Cada um dos municípios que tem comunidade quilombola tem um trabalho de capacitação feito pela SASC, né, na Superintendência de Assistência Social, e isso foi um compromisso da secretária Regina Souza quando chegou na pasta, né, trabalhar para os mais necessitados. Então, nós tivemos a honra de ver, né, cada município que tinha comunidade quilombola trazer, né, esse público por CAD único. Então, antigamente a gente tinha um déficit muito grande de pessoas pretas, quilombolas, periféricas, que não estavam no Bolsa Família. Hoje está. Para muitos, o Bolsa Família é algo que não importa. Para nós que não temos a renda mensal, ele é uma possibilidade de ter o arroz na mesa ou a garantia das crianças na escola. Então, isso é importante. E também a outra parte que eu gosto de dizer, de falar sobre essas ações, é quando a gente vai pensar, por exemplo, das ações que a gente vê chegando lá na ponta, né, que é pela saúde, né, a saúde da população negra. Muitos são os profissionais que estão sendo capacitados, né, exatamente para garantir uma saúde de qualidade para quem está lá na ponta. E nós temos também uma ação com a DH, que ganhou prêmio, e isso a gente não vê sendo divulgado. Não, pois divulga aqui agora, eu quero saber o que a DH fez por vocês. Nós tivemos. Ou fez com vocês? Com nós. Nós fizemos reforma de casas, né, para comunidades quilombolas em 8 municípios, e isso para nós foi muito importante. Estão finalizando agora em Campo Largo do Piauí, 35 unidades, em uma comunidade que era Casa de Taipa, e são casas feitas diretamente com as famílias, e são casas que você chega lá e enche os olhos de esperança. Então, a gente tem essas ações que estão acontecendo no estado do Piauí com muita honra. Né? Nós temos o curso de enfrentamento do racismo estrutural dentro das secretarias. Quase que 80% das secretarias já teve esse curso dado pela nossa equipe, né? Que é onde a gente fala sobre a importância de um atendimento, né, sem racismo, né, sem essa coisa de você diminuir as pessoas pelo simples fato de ser simples, de estar numa sandália havaiana, essas questões que a gente ainda enfrenta no nosso dia a dia. Nós também temos uma parceria com a Polícia Militar e com a Polícia Civil do Estado, que são cursos antirracistas. Hoje nós temos uma disciplina dentro do comando da formação da Polícia Militar, que trata sobre a questão dos direitos da pessoa negra. Então, Marquinhos, eu quero te dizer que eu tenho muita coisa para dizer desse estado. Não, você tem tanta coisa que eu quero lhe trazer aqui de volta, Assunção. E o seguinte, por que eu quero te trazer aqui de volta? Porque são 12 horas e 59 minutos, a gente está chegando no finalzinho do programa. Mas você falou bastante aí das comunidades e num contexto de governo que fala muito, pelo menos faz muita propaganda da questão do desenvolvimento digital e econômico do Estado, eu quero saber como é que essas comunidades se inserem nisso.
até para que a gente tenha menos dessas comunidades no CAD único e a gente tenha mais dessas comunidades em próspero desenvolvimento econômico. Eu quero saber mais disso para você, mas a gente não tem mais tempo hoje. Assunção, Mas eu quero só te dizer diz. que 18 e 19, nós temos a Conferência de Igualdade Racial, Conferência Estadual, com Certo. representação de 25 municípios, vai ser aqui no Diferencial Buffet. Esteja convidada a estar lá conosco. É agora sexta e sábado. Sexta e sábado. Sexta e sábado. Sexta e sábado. E para nós é uma honra ter conseguido andar nesses municípios todos, fazendo essas conferências e dizendo para o Estado do Piauí é necessário pensar o povo preto como sendo sujeito de direito. A gente está aí na luta. Olha, Assunção, eu quero agradecer demais a sua presença. Eu quero dizer que você pode contar com a gente, inclusive para a gente contar, se for a oportunidade de um novo governo, a gente recontar e ver a evolução no primeiro escalão. Tá bom? Tá ótimo. Eu quero dizer mais uma vez, o Política Dinâmica está de portas abertas para o seu trabalho, para você e para tudo aquilo que a gente pode fazer para beneficiar a nossa sociedade e trazer mais igualdade a todos os povos. Eu quero agradecer você e dizer também que muito grata à Política Dinâmica por essa abertura, dizer que a gente está aí à disposição, que a gente puder de informação para trazer para a nossa comunidade, né, para a nossa sociedade, estamos aí. E para nós é uma honra lutar pelo um Piauí sem racismo. Muito obrigado. São 13 horas e 1 minuto e essa foi a nossa entrevista dinâmica de hoje.